Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E tem uma pergunta que eu acho indispensável, crucial e vital para todos nós fazermos hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo. E essa pergunta é: por que muitos super ricos ao redor do mundo ou instituições bilionárias financiam projetos canhotos, projetos vermelhos, projetos, para lado canhoto? É uma das perguntas mais importantes que as pessoas devem se fazer hoje. Muitas pessoas assim ficam atônitas quando descobrem que boa parte do financiamento de projetos vermelhos procede de fundações comandadas por bilionários. Elas ficam na dúvida porque elas pensam assim: mas os bilionários não são grandes capitalistas? Por que alguns deles financiam movimentos que são contra essa visão de mundo capitalista? Porque eles iriam financiar uma visão de mundo que é contra o acúmulo de riquezas. Algumas pessoas respondem dizendo que eles fazem isso só para poder dormir com a consciência mais tranquila. Entretanto, o Gary Allen, que é autor de um importantíssimo livro, que é este livro aqui, ó, deixa eu pegar para vocês, ó, a estante aqui é de verdade, tá, pessoal? Esse livro aqui que tem na minha livraria, vou deixar o link aqui embaixo, ele vai dar uma resposta muito interessante para essa pergunta: por que os super ricos financiam esses movimentos vermelhos? Aproveitando, já que eu falei de um livro, lembrando que o livro novo do professor Olavo sobre o famoso foro também acabou de ser lançado. Aqui tem conteúdo vital para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, tá? Link aqui embaixo. Nesse livro aqui, o autor, que é historiador, ou foi, um importante historiador formado pela Universidade de Stanford, na Califórnia, ele tem uma opinião interessante. Nesse livro ele defende que a gente só acha estranho um bilionário financiar um movimento ou um projeto vermelho, entre aspas, porque a gente tem uma ideia errada do que seria uma visão socialista, uma proposta socialista. Nós aprendemos na escola, segundo ele erroneamente, e pelos meios de comunicação, e na universidade, que o socialismo seria um projeto de distribuição de renda e de poder. Só que para o autor, Gary Allen, ele diz que é exatamente o contrário. Consiste num grande sistema de concentração de renda e de poder. Pensando por esse lado, as coisas começam a fazer um pouquinho de sentido. Em 2019, por exemplo, eu li uma frase numa revista que caiu como uma luva nessa concepção. A frase foi de um ex-chefão lá da Fórmula 1, o Bernie Ecclestone, que é bilionário. E na frase ele falava algo mais ou menos assim: eu não defendo que todo mundo tem que dar a sua opinião e participar das escolhas das coisas. Eu defendo que deve ter um líder que decide e fica por isso mesmo, que diz o que deve fazer e pronto, porque ele fala que quando todo mundo quer dar muita opinião, as coisas se diluem. Ele respondeu isso quando perguntaram da sua amizade, por exemplo, com o Pudim Azedo, entre outros. Pelas amizades, você já vê a história, Tem aquela frase antiga: diga-me com quem andas e direi quem és, por aí você já vê, Aqui fica claro que para algumas figuras, não estou dizendo todas, mas para algumas figuras que estão no comando, no topo da cadeia alimentar internacional, colocar as coisas assim para todo mundo escolher, eles acham isso muito enfadonho. Eles preferem dar comandos e serem obedecidos sem qualquer questionamento. Para eles é mais prático assim, e alguns utilizam até o seu poderio enorme e econômico para atingir esses objetivos. E eu creio que seja um momento muito importante para a gente ter essa reflexão, porque no cenário global, isso inclui o nosso país, obviamente, mas a gente tem que entender aquilo que os americanos chamam de the big picture, o cenário mais amplo. No cenário global, a gente está migrando de uma ordem internacional globalizada, que era então comandada pelos Estados Unidos e pelo dólar, talvez até mais pelo petrodólar, se é que você entende o que eu estou falando. Essa ordem internacional, ela está mudando, essa ordem internacional do globalismo. Está virando o quê? Uma ordem internacional mais fechada, não de portas abertas, mas uma ordem fechada, setorizada, classificada por alguns especialistas como neofeudal, instaurada por projetos como o projeto do Grande Reset, onde ninguém vai ter nada, mas vai ser feliz. Você já deve ter ouvido falar nisso. Ou seja, esse é um cenário preocupante para o qual o mundo está caminhando. Como é comum o povo aceitar de bom grado coisas que acabam se revelando como péssimas escolhas, chegou a hora de a gente entender melhor para onde esse mundo está indo.
Conforme anunciado no seu livro, onde tratava do grande reset, da crise sanitária internacional, o líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ele conclamou, nesse cenário aí complicado do mundo, os tomadores de decisão a nível internacional a não perderem a oportunidade de mudança trazida por essa crise, que foi a oportunidade essa vista por ele como uma perfeita ocasião para implementar uma espécie de capitalismo sustentável. O nome capitalismo sustentável é um nome bonito, né, para um projeto mais feudal do que capitalista, né? Porém, o detalhe é que esse projeto, que no final das contas acaba aumentando o poder estatal e reduzindo o poder social, ele só pode ser bem sucedido caso seja implementado um cenário de escassez e de medo. Lembre-se que medidas muito prejudiciais ao povo somente são amplamente aceitas quando as pessoas estão amedrontadas e passando por necessidade. A associação entre crise sanitária e a crise na Europa trouxe de volta um discurso que não ganhava força há muito tempo. Um discurso que previa uma escassez alimentar global e também uma escassez energética a nível mundial. Nesse ponto, vale recordar o seguinte, que se por um lado a abundância produz independência e esta conduz à liberdade, a escassez gera dependência e a dependência abre caminho para o controle. Ou seja, a oportunidade para aumentar o controle é sempre em tempos de crise, em tempos que o povo fica amedrontado, em tempos de privação. É oportuno lembrar também que Albert Nock, no seu livro Nosso Inimigo o Estado, esse livro está aqui, ó, vou mostrar que a estante é verdadeira, tá aí, ó, nesse livrão aqui, importantíssimo que a gente já estudou no clube de leitura, nosso clube de leitura da Daniel Lopes. Nesse livro, o autor nos alerta que de tempos em tempos surgem crises, isso é normal. Mas essas crises sempre são aproveitadas pelo poder dominante, pelo poder hegemônico, como oportunidades para abocanhar mais uma parte do poder social, aumentando o controle sobre a população. Infelizmente, é para esse caminho que o mundo está seguindo. Porém, eu tenho a impressão, e aqui é a parte mais importante do vídeo, preste muita atenção, eu tenho a impressão de que há talvez um único país no planeta que tem o potencial de interromper essa tendência de escassez global. Um único país no mundo que é capaz de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo como um todo. Segundo, por exemplo, segunda diretora-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, essa é a nação que possui uma agricultura sem a qual o mundo não sobrevive. Eu não sei se você se lembra, mas em abril desse ano, a diretora-geral da OMC, ela disse, sem a agricultura desse determinado país, o mundo não sobrevive. Você sabe que país é esse? Eu acho que você sabe, né? E esse país está num momento em que não entender esse cenário global faz a gente ficar numa espécie de ilha da fantasia, né? Lembra lá da Ilha da Fantasia, aquele seriado, né? Famoso. Não entender o cenário global e não comparar o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo lá fora é viver numa ilha da fantasia. É tentar tapar o sol com a peneira. Mas nós temos uma grande esperança, porque se a diretora da OMC falou isso, é porque nós temos sim a possibilidade de fazer o mundo dar uma guinada, em vez de ir em direção à escassez, dobrar na esquina da abundância, reverter esse processo. E a pergunta que eu faço aqui para você hoje é: será que o Brasil vai conseguir desempenhar esse importante papel no mundo? Será que nós vamos conseguir atender a essa expectativa? Ou será que os abutres vão conseguir derrotar esse nosso potencial e tirar de nós essa grande possibilidade de ajudar não só o nosso país, mas o mundo inteiro? É a pergunta que eu faço para você. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa um forte abraço. Fique com Deus. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. E a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal da Daniel Lopes. Dê uma olhadinha lá nos livros que eu indiquei. Hoje eu indiquei para vocês aqui o livro novo do professor Olavo, sobre o foro. Indiquei para vocês o do Gary Allen, que é isso aqui abre a mente assim inacreditavelmente. Indiquei para vocês também
O Nosso Inimigo, o Estado, do Albert Nock. Os 3 livros estão disponíveis na minha livraria e os links estão aqui embaixo. Convido você também para assinar a Gazeta do Povo. Convido você para me seguir no Instagram, onde está tendo curso lá de segunda a sexta. É só chegar e assistir. O curso se chama Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e o mundo a partir do ano que vem. Indispensável. Trago toda a minha bagagem como instrutor do curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, como bacharel em jornalismo na Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em linguística. Tudo isso que eu estudei e lecionei nas universidades, eu vou trazer para você essa base teórica para você entender o que está rolando. Tá tudo lá no Instagram, a gente se encontra de segunda a sexta às 9h15 da manhã, ao vivo lá. Então me siga no Instagram, dê uma olhadinha nos livros, assine a Gazeta, é o convite que eu deixo para você nesse dia. Um abraço, fique com Deus, me diz o que você achou, será que a gente vai conseguir desempenhar esse papel de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo? Ou será que eles vão atrapalhar o Brasil nesse processo? É o que eu gostaria de ouvir a sua resposta. Um abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!